Olá, no nosso Minuto de Sabedoria dessa semana, eu gostaria de meditar com vocês sobre um texto que está no livro de Josué, capítulo 14. Um texto que é pouco pregado, eu pelo menos nesses meus 16 anos de convertidos, ouvi muito pouco, né, pessoas falarem sobre esse texto. E eu gostaria que você meditasse da seguinte forma: o quanto confiamos em Deus, o quanto sabemos esperar nas promessas de Deus, o quanto nós somos fiéis àquilo que Deus nos prometeu e o quanto nos empenhamos em conquistar as promessas de Deus. Muitas pessoas acham que Deus é um ser que precisa dar o que nós queremos, o quanto nós achamos que merecemos. Nós achamos que muitas vezes Deus não está olhando com justiça para a nossa vida. Muitas vezes as pessoas olham para Deus e querem ser abençoadas de forma extraordinária, sem mover uma palha, sem criar um esforço sequer. As pessoas muitas vezes pensam que Deus é obrigado a dar um prêmio numa rifa, num sorteio de um prêmio, porque elas se sentem merecedoras dessa bênção. Mas nesse texto aqui, de Josué 14, é uma passagem que fala sobre Caleb. Quando Josué está distribuindo as terras as quais Deus prometeu a eles, ainda quando Moisés era o líder deles no deserto. Se você conhece um pouco da palavra, você vai saber que Josué e Caleb foram os únicos dois servos daqueles 12 espias que Deus manda vigiar a terra que Deus tinha prometido ao povo. Foram os únicos dois que foram fiéis a Deus e creram e criam que Deus era capaz de dar a terra para eles, mesmo sendo habitada por gigantes, por grandes guerreiros, com pessoas fortemente, com exércitos fortemente armados. Caleb e Josué foram os únicos dois que mantiveram a fé e permaneceram crentes que Deus tinha todo o poder para dar-lhes a terra. E é nesse verso 10, que eu quero que você medite um pouco mais essa semana, pois ele diz assim, depois de Josué e Caleb ter passado por várias guerras, lutando e conquistando, e depois da morte de Moisés, né, chega um momento na vida de Caleb que ele diz o seguinte, Josué 14:10. Pois bem, o Senhor me manteve-me vivo como prometeu, e foi há 45 anos que ele disse a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto: Pois aqui estou eu hoje, com 85 anos de idade, e ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Naquela época você ficou sabendo, Josué, que os anequins, os gigantes, lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como prometeu. Então aqui a gente vê como Caleb permaneceu fiel. Depois de 45 anos ele ainda acreditava na promessa. Depois de 45 anos ele ainda estava disposto a lutar por uma promessa. Mas lutar com as forças de Deus, porque sabemos que quando Deus não está à frente das guerras que Ele nos coloca, podemos nos esforçar o quanto for, não conquistaremos nada. Mas se for da direção de Deus, é certamente que conquistaremos. E por vezes por vezes as pessoas se pegam não conquistando bons empregos, não conquistando lugares altos, não conquistando bens materiais, não conquistando equilíbrio nas emoções, pois não fazem o mínimo possível para conquistar. Caleb aqui nos dá uma aula, ele com 85 anos estava com todo o vigor, com toda a força para ir à guerra e conquistar aquilo que Deus prometeu a ele. E nós preferimos muitas vezes murmurar e dizer, coitadinho de mim, porque Deus não me deu isso ou aquilo, porque Deus não me deu um carro, não me deu uma casa, porque Deus não me deu tanta saúde, porque Deus não me deu aquilo. E o quanto nós temos nos esforçado para conquistar tais promessas, tais bênçãos do Senhor. Que você medite nessa semana sobre essa palavra, que você repense as suas atitudes frente àquilo que Deus quer para você.
pois Deus não abençoa aos preguiçosos, mas Ele abençoa aqueles que têm disponibilidade, fé e têm o interesse em se doar, fazer a sua parte. Porque Deus age no sobrenatural enquanto nós agimos no natural.